Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de biologia? O assunto de hoje é tecido epitelial. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o tecido epitelial. Mas antes de falar sobre ele, pessoal, vocês sabem o que é um tecido? Olha para cá. Tecido é um conjunto de várias células semelhantes. Célula você já sabe o que é. Se não sabe, vai dar uma olhadinha lá nas suas videoaulas no aplicativo, tá bom? Mas olha, tecido é um conjunto de células semelhantes que se unem para trabalhar juntas. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Te dar um exemplo de um tecido. Então aqui eu tenho, por exemplo, a célula muscular, ela está lá, única, uma célula alongada, linda. E quando ela se junta com outras células iguais a ela, ela forma um tecido. Esse tecido muscular vai formar um órgão, como o caso aqui da bexiga. A bexiga está dentro de um grande sistema, que é o sistema excretor, ou sistema urinário, tá certo? Então, como é que se forma um tecido? Como é que acontece esse processo de formar um tecido? Quando a união das células sexuais formou-se uma nova célula, essa nova célula passa por um processo de crescimento e de divisões múltiplas, divisões celulares. Ela vai apenas multiplicando e ela vai sendo aí, a gente chama dessas células de células indiferenciadas. São células que a gente também chama de totipotentes. São células que, naquele momento ali, elas não vão dar origem a nenhum tipo específico celular. E essas células passam por um processo de diferenciação. Em um determinado momento do desenvolvimento embrionário, essas células vão passar a se modificar e vão se tornar aí, glóbulo branco, hemácia, uma célula glandular, uma célula nervosa, enfim, ela vai começar a se especializar. Nesse momento, ela vai começar a dar origem a uma célula específica que vai se juntar com outras semelhantes a ela e assim vai formar um tecido, tá certo? Qual é a importância dessa diferenciação? Ora, eu tinha um grupo de células todas iguais. E se elas vão aqui começar a dar origem a células distintas e diferentes, é porque nós precisamos dessas células distintas e diferentes para fazer com que o nosso corpo funcione bem. Preciso de células que se diferenciem de células musculares para a gente fazer o processo de contração. Preciso de células que se diferenciem em células sanguíneas para poder transportar os gases, transportar os nutrientes. E assim sucessivamente. Preciso de várias células do nosso corpo, vários tecidos, órgãos, para formar um grande organismo que somos nós, tá bom? E o tecido epitelial? Chegou nele. O tecido epitelial, gente, é um tecido fantástico. Ele tem a função de revestimento do nosso corpo e das estruturas que nós temos. Então, o tecido epitelial, ele reveste todo o nosso ser. Nossa pele é formada principalmente por tecido epitelial. As estruturas internas, os órgãos, como o estômago, o intestino, têm seu revestimento externo, mais externo, feito por tecido epitelial. E como é que eu identifico um tecido epitelial? Olha, o tecido epitelial, ele geralmente tem essas células juntas umas às outras. É um tecido onde a gente vai encontrar células unidas entre si, sem nenhum espaço entre elas. Essas células a gente chama de células justapostas, tá? Uma coladinha com a outra, sem material entre elas. E aí a gente poderia dizer assim, como é que essas células conseguem se alimentar, por exemplo? Aí eu vou ter que ter a ajuda de um outro tecido que faça esse processo de trazer alimento até o tecido epitelial, tá certo? Então, essas células do tecido epitelial, em alguns locais do nosso corpo, elas precisam ser renovadas constantemente. Mas por que, professor?
porque às vezes elas se perdem. Eu não sei se você sabe, mas a nossa própria pele está em constante renovação. Essa pele que a gente tem, muitas vezes, na hora do banho, na hora que eu estou passando sabonete lá, ela está sendo liberada algumas dessas células. A gente não vê porque elas são pequenas, mas já está havendo uma renovação. Então, novas células epiteliais estão vindo aqui, ó, e estão chegando e continuando até elas ficarem no topo. Há um crescimento, há um aumento nessa proliferação celular, tá certo? Então, o tecido epitelial é um tecido de células justapostas, sem nenhum material entre elas e que se renovam de tempos em tempos. Tá? Esse tempo quem vai determinar é o próprio corpo, dependendo do local onde se encontra. Beleza? Entendido até aí? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Olha só, pessoal, esse exercício que eu trouxe para vocês. Um epitélio é um tecido formado por células justapostas, estão unidas entre si, aquilo que eu falei ainda há pouco. A principal função é revestir a superfície externa do corpo, os órgãos, as cavidades corporais internas. E essa perfeita união faz com que os epitélios sejam eficientes barreiras contra a entrada de agentes invasores e a perda de líquidos corporais. Minha pele é toda assim, ó, formadinha para evitar que entre parasitas, micro-organismos, tá certo? Os epitélios são caracterizados porque têm células com diferentes formas e uma ou mais camadas celulares, com pouca ou quase nenhum material entre elas. Né? Falei disso também. Sem vasos, sem nada. Os epitélios de revestimento perdem células continuamente, aquilo que eu estava falando para vocês. As células perdidas devem ser repostas também, por um processo de divisão celular. No intestino, olha lá, no meu intestino, o epitélio é renovado a cada 5 dias. Olha só que legal. A cada 5 dias a gente tem uma reposição de células. As células do epitélio intestinal são classificadas quanto a esse ciclo como o quê? Que nome eu dou a esse processo dessas células estarem em constante renovação? Seria estável, permanente, lábil, anucleadas ou livres? Entre as alternativas aqui, pessoal, essa característica de renovação constante, a gente diz que essas células têm um ciclo vital lábil, tá? Lábeis aqui, a letra C é a alternativa correta, tá certo? Então, pessoal, para você rever e assistir demais aulas, você acessa o nosso aplicativo. Vai lá, estou te aguardando em outras videoaulas, tá bom?